Então, gente, primeiramente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Breno, professor de Física do Saber Mais. Hoje a gente vai entrar no conceito de termodinâmica, porém esse é um conceito bem vasto. Eu creio que essa parte, esse conteúdo da física, eu vá dividi-lo em algumas etapas aqui nas lives no nosso Instagram. E eu vou começar com a parte de termometria e calorimetria, certo? Que são conceitos que no nosso dia a dia eles podem até passar como sendo a mesma coisa. Porém, existe uma grande diferença aí entre calorimetria e termometria. Eu posso até dizer que no nosso dia a dia a gente costuma até confundi-los como sendo a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Caso o áudio esteja não tá dando para vocês escutarem direito ou tiver alguma falha no vídeo, por favor vocês me avisem aí no chat que eu vou dar início à live de hoje, tranquilo? Então a live de hoje a gente vai trabalhar dois conceitos físicos, dois elementos da física, que é a parte de calorimetria e termometria, ou seja, calor e temperatura. Calor e temperatura, nós costumamos no nosso dia a dia até como enxergá-los como sendo a mesma coisa. A gente pensa que, tecnicamente falando, poderia ser a mesma coisa, mas só que fisicamente falando, não tem como, e eu nem sei se em outro ponto teria como ser também a mesma coisa. Por quê? Vamos lá. Eu possuo temperatura. Temperatura vocês já devem estar acostumados com a escala em graus Celsius, certo? Mas eu vou possuir escalas termométricas e também vou possuir diferentes escalas. Por exemplo, eu tenho Celsius, eu tenho Kelvin, eu tenho Fahrenheit. Eu posso criar minha própria escala. Não sou limitado, porém a gente tem uma coisa chamada SI, que eu já venho falado em outras lives, que o SI é o Sistema Internacional de Unidades, e no Sistema Internacional de Unidades, se eu não me engano, é o Kelvin, que a gente utiliza como sendo a escala termométrica geral. Tá bom? E vamos lá. A calorimetria, ela envolve o conceito de calor. Então, como eu posso definir calor? Calor eu posso definir como energia em trânsito, energia em movimento, troca de energia em formas de calor. Então, um corpo que está mais aquecido para um corpo que está menos aquecido, nós costumamos falar que é um corpo quente e um corpo frio, certo? Mas fisicamente falando, isso é um pouco perigoso, porque suponhamos que isso daqui seja uma xícara, certo? E dentro dessa xícara eu possuo um líquido, um chá, um café, que seja. E nesse chá, nesse café, ele está a uma temperatura, vamos colocar aí, de 90 graus Celsius. Sendo que a água ela entra em processo de mudança de estado físico para vapor a temperatura de 100 graus Celsius a nível do mar, certo? Então eu estou colocando um corpo a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então esse corpo a temperatura de 100 graus Celsius não, 90, porque senão começa a evaporar tudo. Mas vamos lá, 90 graus Celsius. Então 90 graus Celsius, esse corpo está relativamente quente. Se eu tomar, eu queimo minha boca, está quente. Mas olha o perigo de utilizar essa palavra na física. E agora se eu pedir para você comparar a temperatura desse líquido com a superfície do Sol, esse líquido se torna frio perto da superfície do Sol. Então na física costumamos falar aquela famosa frase: tudo depende do referencial. Então tudo vai depender do referencial. Então para não pecarmos nesse ponto, eu digo para utilizar corpo com mais energia e corpo com menos energia. Energeticamente maior e energeticamente menor. Fica um conceito mais geral e eu acho mais aplicável para o nosso estudo, certo? Não diria nem para o dia a dia, porque acaba que você se torna um pouco chato se você for levar tudo isso ao pé da letra, entendeu? Mas só que como estamos trabalhando uma parte de ciências, então sim, temos que ser bem meticulosos no que vamos dizer aqui, certo? Então vamos lá. A partir do momento em que eu dei esse exemplo, que eu tenho um corpo que está a uma temperatura maior e um corpo que está a uma temperatura menor, certo? Então esse corpo aqui, ele está a uma temperatura menor que esse corpo aqui. Esse corpo está ele está energeticamente menos carregado do que esse corpo. Esse corpo ele está energeticamente mais carregado, certo?
Então, dizendo ao pé da letra, esse está quente, esse está frio. O que vai acontecer a partir do momento em que eu deixo esses corpos próximos ou simplesmente deixo eles, não necessariamente preciso do contato, mas simplesmente deles ficarem próximos uns aos outros? Eu vou notar que o fluxo de energia do corpo com mais energia vai ser transferido para o corpo de menor energia. Um exemplo disso é você pegar uma garrafa de água quente com uma garrafa de água, pode ser até fria, congelada, tanto faz. Coloque as duas dentro de uma caixa de isopor, feche a caixa de isopor e aguarde alguns instantes. Em certo momento, você vai ver que as duas garrafas vão ficar à mesma temperatura. Se vai ser possível derreter o gelo, se não vai, aí vai depender da quantidade de massa no caso, se for água, de água que você tem na garrafa para a energia que você quer que ocorra ali, o processo de transformação física. Mas o que eu quero botar em pauta é que corpos com intensidades energéticas, que é o calor, diferentes, vai possuir um fluxo de calor sempre do maior para o menor. E esse fluxo de calor é o que nós chamamos de calor. Eu sei que fica um pouco repetitivo o que eu estou falando. Calor é fluxo de calor. Cara, para melhorar isso daí, podemos falar o seguinte: calor é energia em movimento. Então, calor é quando a energia se movimenta de um corpo para o outro. É quando essa energia está sendo passada de um corpo para outro, certo? Esse é o conceito de calor. Ah, professor, mas como eu posso medir a energia que um corpo tem? A energia que um corpo está? Eu posso medir essa energia através da temperatura. A temperatura, na verdade, ela vai ser exatamente o grau de agitação molecular desse corpo. Como assim? Lembra que eu falei de forma geral que nós possuímos moléculas, células e lá atrás a gente possui átomos, que é o conceito de tudo que possui matéria, certo? É a forma reduzida da matéria, ou a matéria em si. Então, esses átomos, eles não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, certo? Eles têm que ter, entre eles tem que haver um distanciamento, um espaço vazio. E esse espaço vazio é até uma coisa curiosa, que é o que dá a sensação da gente estar tocando ou não alguma coisa. Então, fisicamente falando, nada nunca foi tocado. Você nunca tocou nada. Calma que eu estou falando de um ponto científico, de um ponto de ciência. Se você entrar num conceito filosófico, sensitivo, das sensações humanas, eu não sei bem se você toca alguma coisa ou se eu toco alguma coisa, mas do ponto de vista físico, por exemplo, se eu pegar esse objeto, eu não consigo atravessar os meus dedos por esse objeto, porque nos meus dedos possuem átomos e nesse objeto possui átomos, independente de quais átomos seja. Os átomos desse objeto estão ocupando espaço e meus dedos estão ocupando outro espaço. Meus dedos não ocupam o mesmo espaço que os átomos desse objeto. Então há uma repulsão entre o objeto e minha mão. Os átomos do objeto e os átomos da minha mão. Ou seja, eu nunca toquei esse objeto. Mas isso de um ponto de vista físico. Agora, de um ponto de vista, sei lá, pessoal, pode ser até que se prove ou se já tenha uma explicação, mas não é esse o ponto que eu quero entrar aqui. O ponto que eu estou entrando é o seguinte, que a parte de temperatura, ela vai medir exatamente como esses átomos, como essas moléculas estão vibrando. Porque essas moléculas, elas podem parecer inertes a olho nu, mas elas não estão inertes, certo? Essas moléculas, elas possuem uma vibração entre elas. Ou seja, tem uma tendência, que é um exemplo que eu costumo utilizar, que é a própria água. Eu acho que na água é bem visível você notar isso. Se você pegar um recipiente, uma travinha, aquelas travinhas de gelo, travessinha de gelo, você encheu de água líquida, você pega aquela água líquida, coloca a água líquida no congelador, o congelador vai fazer um processo de trocas de calor. Como assim? A água líquida que você colocou no recipiente, a água líquida, ela possui mais energia do que o próprio ambiente que ela está inserido. Então, de acordo com a lei da termodinâmica, eu sei que aquele ambiente vai tender a um equilíbrio térmico. Ou seja, se o ambiente está energeticamente mais
menos carregado do que a própria água líquida, a água líquida vai começar a ceder energia para o ambiente, que é o seu refrigerador. Então, cedendo essa energia, ela vai fazer uma mudança de estado físico, que mais para frente eu vou entrar nesse mérito, que é como os corpos fazem essa mudança desse estado físico. Tem um cálculo, uma fórmula, tem todo um conceito por trás dos corpos mudarem o seu estado físico. Não é simplesmente um corpo mudar de uma hora para outra. A água ela vai mudar o seu estado físico, a sua estrutura e as suas ligações elas também vão ser modificadas um pouco, pois líquido, vamos supor, o espaço vazio entre as moléculas, entre as partículas estava assim. Agora, a partir do momento em que ficou sólido, ele foi ficando sólido, ficando sólido, ficando sólido, ficando sólido, e essas moléculas, essas partículas ficaram próximas umas das outras, certo? Então, o gelo ele vai possuir em sua estrutura, se você olhar, conseguir um aparelho, uma tecnologia que você consiga olhar essas partículas, você vai ver que elas se aproximam muito mais umas das outras. Então, a água, quando a água está líquida, gelo é água também. Tem que falar água líquida e água sólida, que é o gelo. Então, o gelo, que é a água sólida, ele vai ter um grau de agitação molecular muito menor do que o grau de agitação molecular da água líquida. Então, a água sólida, logicamente, vai possuir menos calor que a água líquida. A água líquida, partindo do conceito que eu disse das palavrinhas perigosas de utilizar na física, seria eu dizer o seguinte: o gelo é mais frio que a água líquida. Sendo que, fisicamente falando, eu tenho que falar que o gelo está energeticamente menos carregado do que a água líquida. Ah, e o vapor? Eu acho que já deu para vocês entenderem. O vapor ele vai estar muito mais carregado do que a própria água líquida e também do que o próprio gelo. O vapor ele vai ter muito mais energia. Tanto é que o vapor ele se dissipa no ambiente de uma forma muito mais rápida. Por quê? As moléculas da água em forma de vapor, elas estão frenéticas, elas estão de um lado para o outro e ocupando muito mais espaço. Entendeu? Então, a partir daí que a gente vai começar a entender esse conceito de termometria e calorimetria. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. A lei zero da termodinâmica, ela afirma que todos os corpos em contato térmico transferem calor entre si, até que se atinjam ao equilíbrio térmico. A lei zero da termodinâmica é geralmente explicada em termos por três corpos A, B ou C. Esse é um conceito que você encontra muito nos livros, principalmente do ensino médio. A lei zero da termodinâmica foi de onde partiu esse conceito de temperatura e calor. A lei zero da termodinâmica ela explica o seguinte, que não importa o que você tente fazer, enfim, os corpos eles entre si vão possuir a troca de calor, certo? Um exemplo que eu costumo utilizar é o seguinte: você quando está com frio, eu quando estou com frio, provavelmente quando nós dormimos, nós utilizamos um cobertor, ou quando vamos à rua e tá frio, tá um clima gelado na rua, a gente coloca um casaco, uma blusa de frio, certo? E a partir do momento em que eu visto essa blusa de frio, eu começo a me sentir mais aquecido. Mas vamos parar para raciocinar. A blusa de frio, energeticamente, lembrando que esse aquecido é energia, gente. A mesma energia que eu estou utilizando nessa lâmpada é a mesma energia térmica? Em conceito geral, sim, porque é uma energia, mas a forma que essa energia está sendo conduzida ou dissipada é que vai variar. Aqui é uma energia elétrica, o calor vai ser uma energia térmica, tranquilo? Enfim, mas não deixa de ser energia. No conceito de energia, o casaco não está me dando energia. O casaco ele não me esquenta, não é o casaco que me esquenta. O que o casaco faz? Ele é feito de um material isolante. Isso também tem que levar em conta. O material isolante ele possui uma condutibilidade térmica muito baixa. Então o material isolante ele demora a conduzir a energia. Por exemplo, se você estiver sentado agora próximo a, sei lá, se você tiver um metal próximo de você, por exemplo, aqui no meu quarto, não sei se vai dar para mostrar aqui, eu tenho aqui o encosto da cadeira. Aqui é feito de couro e aqui é feito de ferro. A partir do momento em que eu encosto
ou no couro ou no ferro, na minha mão eu sinto sensações diferentes. Quando eu trisco no couro, eu sinto ele a uma temperatura. Quando eu trisco no ferro, eu sinto o ferro muito mais gelado que o couro. Só que, qual a diferença aí? Os dois estão à mesma temperatura, até porque nós estamos no mesmo ambiente. Não seria lógico eu falar que o ferro está mais frio ou o couro está mais quente, porque está tudo à mesma temperatura, porque estão no mesmo ambiente. Só que a condutibilidade térmica do ferro é muito mais rápida do que a do couro. Então, a partir do momento em que eu seguro o ferro, eu sinto o ferro gelado, porque, de acordo com a lei zero da termodinâmica, tudo tende ao equilíbrio térmico. O meu corpo e o corpo de qualquer ser humano tem uma tendência de ficar a 36 graus Celsius e meio. Então, essa tendência vai ser devido ao alimento que eu vou ingerir, que vão ter processos químicos e físicos no meu corpo, e minha temperatura vai se estabelecer nisso. Então, o ferro ele não vai estar essa temperatura e ele vai ter uma condutibilidade térmica muito baixa, ou muito alta. Ele conduz muito bem a temperatura, ele conduz muito bem ao calor, perdão. A partir do momento em que eu segurei no ferro, ele puxa o calor da minha mão de uma forma muito rápida, me dando a sensação térmica, lembrando, sensação térmica do ferro estar frio. Mas na verdade ele está à mesma temperatura que o próprio couro, certo? Mas isso é uma questão de condutibilidade térmica. Ah, professor, mas isso tem a ver com a lei zero da termodinâmica? Tudo isso tem a ver com a lei zero da termodinâmica, mas como eu falei, esse é um conteúdo bem longo e que nós temos que trabalhar por etapas, tranquilo? Mas voltando e recapitulando, a lei zero diz que dois corpos ou mais em contato térmico transferem calor entre si até que se atinja o equilíbrio térmico. Então, dois corpos quaisquer, posso pegar uma garrafa d'água quente pra caramba e uma garrafa de água gelada, colocar esses corpos, não necessariamente eu tenho que ter o contato entre eles, porque até nas transferências de calor eu possuo 3, que eu já vou falar delas. Mas vamos lá. Vai chegar um certo momento em que eu deixar os dois próximos um do outro, eles vão ficar à mesma temperatura, certo? Isso devido à lei zero da termodinâmica. Mas vamos lá. Existem 3 formas de condução do calor. Existem 3 formas em que o calor ele se propaga, ele se transfere, certo? Então, a primeira forma que a gente tem é a forma de condução. É bem óbvio. A forma de condução, se diz assim, condução, a condutibilidade térmica por condução é quando há o contato entre dois corpos. Então, esses corpos eles entram em contato físico direto. Eles estão triscando no outro, eles não estão somente próximos, eles estão realmente em contato. Então, aí é o processo de transferência por condução. Eu vou ter o processo também por convecção. O processo por convecção, ele vai ser um processo em que ele se utiliza do meio para essa transferência do calor. Então, que ele se utiliza do meio, eu poderia dar novamente esse exemplo de eu colocar 2 corpos dentro de uma caixa isolante térmica, um com uma temperatura mais alta, o outro com uma temperatura mais baixa, um mais carregado energeticamente, o outro menos carregado, só que não necessariamente eu coloco eles em contato. Eu posso deixar eles até com uma certa distância entre si, mas só que esses corpos eles vão conseguir transferir energia de um para o outro, através da convecção, que é a transferência de calor pelo meio. Então eu vou possuir o meio aqui, que no caso está em abundância aqui o ar, à minha volta, não somente o oxigênio, tem diversos gases aqui. Então, não somente o oxigênio, e isso vai ser possível a condutibilidade térmica. E por último, a gente vai ter a irradiação. A irradiação, se não for o mais, vamos dizer assim, fenomenal da natureza, é quando eu tenho a troca de calor sem o meio e sem o contato. Um exemplo é o próprio Sol. O Sol está a uma distância da Terra de 8 minutos-luz. Quer dizer, você pegar 8 minutos e transforma isso em segundos, vai dar um valor alto em segundos, você multiplica por 60, certo? Então, 6 vezes 8, 48, 480 segundos, creio que seja isso. 480 segundos e multiplicar pela velocidade de 300 mil km por segundo. Essa é a distância que a Terra tem do Sol.
E mesmo assim, no vácuo, a luz do Sol se propagando, ela irradia calor até a Terra, que é o que nos aquece. Então esse é o processo de irradiação. Tranquilo? Então essas foram as 3 formas e a lei zero da termodinâmica. Tranquilo, gente? A gente vai trabalhar os outros conceitos de termodinâmica. Eu ainda tenho mais algumas leis para falar para vocês, mas por enquanto a gente pode entrar na parte de que todos os corpos trocam calor entre si até que atinja a condição de equilíbrio térmico. Esse é o fundamento da aula de hoje. E também a parte de calorimetria e termometria. Provavelmente você já utilizou um termômetro e a gente utiliza muito a escala Celsius. Essa escala, ela é uma escala termométrica em que a gente consegue medir a agitação molecular dos corpos ou do corpo em questão, certo? Então a termometria, ela é uma ferramenta de medição para o grau de agitação molecular interno desse corpo, certo? O grau de agitação médio, lógico. Eu vou ter uma medição, eu vou ter uma noção de como esse corpo está vibrando e se agitando, certo? E calor vai ser energia em trânsito. O calor vai ser a troca de calor entre 2 corpos, então vai ser o processo em que a energia passa de um corpo para o outro. O calor só existe quando existe movimento. Então, para a aula que vem, eu vou começar a trabalhar a primeira e a segunda leis da termodinâmica e a gente vai seguindo nossos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Qualquer dúvida, nós aqui da equipe Saber Mais teremos prazer em atender vocês. E no mais, todos tenham uma boa tarde e muito obrigado.